Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio gravado de Investimento à Beça, hoje com o João Borges, o meu grande amigo. Tudo bem? E aí? Como é que você está? Tudo jóia? Maravilha. Obrigado por estar aqui, João. Prazer é meu. Vou falar para vocês que antes aqui a gente estava conversando sobre rock progressivo. Descobrimos aqui uma grande afinidade com o tema. Tem até a canequinha. A caneca está do Yes aqui, o Fragile hoje, hein? Olha só. João, vamos fazer o seguinte, vamos começar com você se apresentando. Quem é João Borges? João Borges, atualmente na área de fundo de fundos, né, que a gente acho que vai conversar aqui com mais detalhe para o pessoal entender exatamente o que é feito em relação a isso. Mas a vida inteira mercado financeiro, comecei lá para trás, não vou dar o ano, mas comecei ali no Unibanco, né, na parte de câmbio, né, a parte de câmbio. No banco mesmo, então. No banco Unibanco. Aí tive uma oportunidade para ir para o Chase, fui para o Chase também na parte de câmbio, mas aí vamos dizer, um leque maior de possibilidades de ativos para gerenciar. E aí eu tive uma grande oportunidade de ir para Nova York, né? Até falo que eu mudei de mercado, mudei de cidade, né? E ali por quê? Porque eu fui fazer a parte de derivativos de ações de bolsas Latinoamérica, né? Então, foi... E como sempre, né, a história clássica, não, vou para Nova York, vou ficar 2 anos e volto. Fiquei 15 anos. Nossa, 15 anos, João? Fiquei 15 anos lá. Quase um americano. Exato. E fui bem recepcionado, né? Logo que eu cheguei em janeiro de 2000, cheguei em fevereiro de 2001, e aí a gente já teve o setembro ali, né? Mas uma experiência fantástica, assim, quem puder faça, assim, é outro mercado. Para os alunos, quem tiver oportunidade, não perca. Não perca, não perca, assim, fantástico, outra cultura, um negócio, assim, extremamente acelerado, e é realmente uma bagagem que eu tenho aí pela vida. Mas quando minha filha nasceu, aí a gente descobriu quem manda em casa, minha mulher quis voltar. E aí, Descoberta. não que eu não sabia, né? E daí o banco sempre foi super me ajudou nessa volta para São Paulo, né? Dedico isso ao Chico, que me ajudou, que era o responsável lá da parte de Nova York, e também ao Giva e ao Sorge, me deram oportunidade aqui na Asset, né? Então eu saí da parte de tesouraria, vim para a parte de Asset, e em 23 aí eu saí da parte de gestão e fui para a gestão de Fund of Funds. E desde então tô nessa área. Está desde 23, então? Desde 23, final de 23, E uma carreira grande no BNP também, né? Carreira grande, desde 2001. Tá bom. 25 anos. Tem jubileu de prata, exato, né? exato. Jubileu de prata. Exato. Então, João, vamos lá. A gente está conversando aqui, uma das dúvidas que eu vejo muita gente ter, quer dizer, vejo até pouca dúvida, na verdade. Muita gente não sabe o que é um Funds of Funds. O que é essa indústria, né? Mais ou menos assim. E aí vamos tentar hoje falar um pouquinho, falar um pouco de economia também, mas vamos tentar falar um pouquinho, tentar explicar para as pessoas o que é um Fund of Funds, o que faz o gestor de Fund of Funds, assim por diante. E vamos começar por aí. O que é um Fund of Funds? Por que surge um Fund of Funds numa asset? Acho que a questão principal, e eu acho que fica bem claro, é que o ativo, quando você tem um Fund of Funds, o ativo é o próprio fundo, né? Então, quais são a capilaridade que você tem de ativos? São os vários fundos que você tem dentro do mercado. Então, em vez de eu comprar um ativo, né? Então, em vez de eu comprar uma LFT, né? Um ativo de renda fixa, em vez de eu comprar uma ação, um ativo de renda variável, eu compro um gestor, né? Então, e eu faço... Interessante você falou, você compra um gestor. Eu compro um gestor, né? Então, quando você olha para um ativo, você fala, putz, esse ativo ele me encaixa porque eu sei que ele vai ter esse tipo de comportamento, então isso vai encaixar dentro do meu portfólio. No caso
do Fund Fund, você abre um pouco maior esse leque, né? Porque você compra uma gestão, né? Então, e hoje você tem diversos tipos de gestão, né? Desde uma específica em relação a uma classe de ativo até uma como essa gestão pode ser feita. Então, ela pode ser feita. Explica um pouquinho, João, É, interessante. Você já colocou um conceito que não é assim, funds of funds não é comprar fundos, é comprar gestão. exato. E o que é diferente de comprar um fundo e comprar uma gestão? Porque é exatamente assim. Eu acho que o que leva a gente nessa questão de gestão e que eu acho que hoje vamos dizer, um ponto bastante importante que aparece bastante é tanto a questão de gestão passiva quanto de gestão ativa. Tá Né? Então, bom, onde a passiva é aquela que acompanha o índice isso, e a ativa quer acompanha. superar o índice. E o que a gente está vendo, né? Uma grande ah, ah, o pessoal até o crescimento do que a gente chama de ETF, né? Tá, Então, que aqueles é, fundos de índice no Brasil são os fundos de índice, é né? que aqui no Brasil a gente tem eles, vamos dizer, muito mais identificados como uma gestão passiva, né? Lá fora a gente já tem, e isso eu acho que com o passar do tempo a gente vai começar a ter, e já está vendo um pouco dessa movimentação, né, de você colocar um pouco de questão mais ativa dentro dessa questão do ETF. Mas Tá, voltando para a questão passiva e ativa, né, então você pode ter uma gestão que é passiva, como você muito bem colocou, ela segue um índice, a gente pode dar um exemplo, um ETF que segue o índice Bovespa. tá Então, bom. aí, tá, então o que eu vou ter? Eu vou seguir exatamente a questão do Ibovespa, em vez de eu comprar todas as ações do Ibovespa, do índice, eu compro esse ETF, facilita a minha vida. Ou eu posso ter uma gestão mais ativa, e aí é que exatamente entra, vamos dizer, um conceito de análise disso, assim, quem é esse gestor, o que ele pretende. Então, dentro a gente cada vez, vamos dizer, vai criando blocos assim. Dentro da renda variável, você pode ter a renda variável que segue mais o Bovespa, você tem que segue as ações de maior capitalização, você pode ter as ações que seguem as de média capitalização e de baixa capitalização. Então, a gente já tem vamos dizer, uma diferenciação do que tipo de fundo você pode ter, né? Então, E aí colocando em seria o que você chamou de gestão. Essa é a gestão mais de gestão, dividendo, a gestão mais exato, Ibovespa, a gestão mais empresas grandes, e assim por diante. isso. Tá, Isso, por exemplo, e por isso que eu chamo de gestão, porque é uma preocupação do que a gente tem, né, quando a gente tem um fundo, porque muitas vezes pode acontecer, a gente compra uma gestão, o que a gente faz lá quando a gente vai investir no fundo, né? A gente primeiro, qual é o passo número um de uma área de fund of funds? É fazer o que a gente chama da due diligence desse fundo. due diligence. É, tá? Então, você vai analisar, primeiro, vai entender o que a gestão quer, né? Então, qual que é a ideia, o que você tem primeiro como benchmark, né? Então, o que você almeja de retorno para esse fundo, né? Então, qual a equipe que você Tá. tem, como está estruturada a tua gestora, né? Então, a capacidade de controle, a capacidade de compliance, a capacidade de risco, né? Que Você está falando um monte de coisa aí que muitas delas, olhando assim, a princípio nem tem a ver com a gestão, comprar e vender, exato. né? Você está em coisas que são mais profundas. Porque se fosse simples comprar e vender, esse o problema. É isso que eu sempre digo, né? A primeira lição é a única que você tem que aprender no mercado financeiro é buy low, sell high. Depois disso, você não vai fazer isso com bons, mas assim, qualquer outra coisa, se você souber fazer isso muito bem, você não precisa saber Nada. mas você tem toda uma estrutura atrás desse fundo, né? Então, até isso que a gente exatamente faz com detalhe, que eu acho que assim são os valores adicionados que a gente cria nessa questão. Então, dando um exemplo assim, tem um gestor que fala assim, tá bom, eu vou seguir que a gente chama, né? Eu não gosto de usar muito jargão, mas só para facilitar, o que a gente chama do small caps, né? Então, Tá. são as empresas de menor capitalização da bolsa. Então, eu vou seguir isso porque eu acho que aí são as ações que têm crescimento
Eu acho que no patamar, se a gente tiver um recrudescimento dos juros, é realmente as companhias que vão andar e sigo dessa maneira. Ótimo, perfeito. Então, assim, Isso é a tese de investimento, isso é cara. a tese de investimento do cara, muito bem colocado. E aí, o que que a gente precisa, né? Então, no momento, aí a gente faz toda a due diligence, né? Então, o que que a gente faz lá na área? Então, gestão fala com gestão, compliance fala com compliance, risco fala com risco. E aí a gente faz toda a análise, né, da gestora, como a gente funciona lá, cada um dá a sua nota, né? Então, qual o positivo, qual o negativo, né? Então, a gente tem um ranking dessa questão. E é um tema também que você colocou a questão de ESG, né? Então, a gente é uma bandeira bastante forte do grupo como um todo. Tá. E aí a gente A coloca ESG entra como mais um. ele, então, no nosso, e aí tem uma pequena diferença, no nosso caso, ele entra como um, um valor adicionado para a gestora. Tá. Então, porque a gestora, no final do dia, depois que todo mundo, a gente senta, né? Então, a gente faz um comitê, cada um dá sua nota, né? Então, a parte de gestão dá no que é relativo à gestão, a parte de compliance dá no que é relativo à compliance, a parte de risco, idem. E aí a gente vê, existe um adicional à questão ESG, né? Então, isso traz, vamos dizer, a É o gente tal do plus a mais. é um plus a mais, perfeito. E aí a gestora tem uma nota, primeiro, para ser aprovada, e segundo, é quanto de alocação a gente pode colocar nessa gestora, dada a nota que ela tem. Deixa eu só fazer uma coisa para ver se eu entendi direitinho, também o público, então. Então, na verdade, é o seguinte: você nem olhou o fundo ainda. Você deve estar dando uma olhada, óbvio. Primeiro você deu uma olhadinha para ver se vale a pena. Mas você colocou uma gestora, toda a estrutura dela, e você avaliou o compliance, avaliou o risco, avaliou a gestão, avaliou as pessoas também, Sim, avaliou óbvio, as equipes óbvio, também e tal. tudo, Tá. bio, tudo, a gente... Então, normalmente, assim, o que vai chamar a atenção, é assim, não digo que é sempre isso, mas o que normalmente chama a atenção é a performance dela, né? Então, Tá. como esse fundo vem, como é que ele está em relação ao bench, como ele está em relação aos concorrentes, né? Então, a gente tem essa primeira análise e, normalmente, o início, né, de toda a conversa vem da gestão, né? Porque a gente analisa todos os fundos, a gente vê como é que eles se comportam, a gente faz desde análise de consistência, de como o fundo se permaneceu Explica em um seis pouquinho o que meses. é análise de consistência. A questão de consistência, acho que como o próprio nome diz, né? Então, como em diversas janelas, né? Então, de diversos períodos, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, como esse fundo ele se comportou em relação ao benchmark, né? Então, Tá. o que ele procura como alvo e como ele se comportou em relação aos demais gestores da mesma categoria, né? Você não pode Tá. comparar categorias diferentes, né? Como acho que qualquer coisa você tem que manter assim, o small caps, eu comparo, aqui a gente tem o exame dos small caps, vamos ficar preso nisso, mas assim, a questão dos small caps, como é que ele se funciona em relação aos demais, porque assim, não posso comparar o small caps com um HFA, um CDI, alguma Certo. coisa que esteja naquela Tipo large equação. cap seria o mais óbvio, sim, né? Vou comparar small Exatamente. com large, por exemplo. Exato, aí fica uma questão, e a gente vê cada vez mais, ultimamente, né, essa grande diferenciação que acaba tendo, né? Todo mundo, bolsa é uma coisa só, não. Ali dentro você tem várias diversificações do que você pode fazer, né? Então, lá fora, então, muito mais, né? As Imagino. capilaridades que você tem de setores e índices que você pode fazer, até um número de ETF, né? Então, você tem... Aqui a gente tem também o problema, a questão de liquidez, e Tá. a gente vem sofrendo muito, até pela questão de juros que a gente está, no patamar de juros que a gente está, o desinteresse por bolsa é muito alto, né? Não, Mas, terrível, terrível. Mas você sempre colocou aí um benchmark. O que acontece do fundo? Que isso eu estou colocando essa pergunta porque é curioso, né? Muitos alunos que eu tenho acham, não, a gestão sempre é o gênio da lâmpada. O cara chega e pensa, e vamos fazer isso, fazer aquilo. Gente, geralmente gestão começa tendo um benchmark, alguma é, coisa e tal. E quando não tem benchmark? Ou geralmente tem? Como é que funciona isso? Fundos têm sempre benchmark? a gente, por exemplo, lá fora é mais comum que dependendo do fundo, né? Um fundo
que tem uma característica mais sistemática, por exemplo, e aí a gente entra numa capilaridade enorme, mas tem alguns fundos que, por exemplo, a gente tem um fundo que a gente tem um feeder aqui, né? Explicar o que é feeder, né? Sérgio, não explica o que é feeder, O vai. que é feeder? Então, Conversa tá rica hoje, gente. o que é o feeder, né? Então, é uma maneira de você conseguir alocar no exterior sem ter que ir para o exterior. Então, o que a gente faz? A gente compra essas cotas desse fundo lá fora, traz ela para cá e você compra essas cotas em reais. Então, você não precisa fazer Tem toda essa um ginástica. fundo aqui Tem que. um fundo aqui que replica exatamente o que aquele fundo faz lá Tá. fora, né? Então, eu só toquei nessa questão do FII porque a gente tem um fundo que, por exemplo, ele tem um alvo de volatilidade, ele faz todos os ativos praticamente, né? Então, faz renda fixa, faz renda variáveis, faz commodities, faz a parte de imobiliário, faz a parte de metais, né? Uau! Só que o que ele tem como alvo ele mantém um X% de volatilidade. No caso dele, é 7,5% de volatilidade, né? Uau. Então, ele maneja, e eu sempre, bem, quando eu explico esse fundo, é assim, é que nem quando você veleja. Então, quando você veleja, você tá velejando, está tudo bem, então você bota genoa, mestra, tudo ali para andar teu barco, mas você vê aquela nuvem ali, no fim, ele fala, ih, aí o que você começa? Começa a diminuir vela, tira a genoa, deixa a mestra na metade, né? Faz essa questão. E o que é isso? É exatamente mais ou menos o que o fundo vai, né? Então, quando o mercado está muito positivo, ele praticamente abre todas as velas. Quando o mercado está muito negativo, ele diminui as velas, Tá. né? Então, por isso que porque o que ele mede com isso, né? Qual que seria a vela dele? É exatamente o patamar de volatilidade que o mercado traz, né? Então, Hum, e aí ele fala assim, eu não tenho benchmark, então é o que a gente chama, né? A minha performance nominal, e aí você vê como você quer fazer comparativo a isso. Mas normalmente você acaba associando esse fundo com fundos similares, apesar dele não ter um bench. tá. Você fala assim, então eu vou procurar fundos sistemáticos que tenham uma volatilidade X, né? Aí eu vejo a performance dele e tenho essa questão. Mas é sempre importante, né? Acho que a questão do benchmark para te dar um alinhamento exatamente do que você busca, né? Tá. Então, no nosso caso, a gente tem assim, praticamente a clientela que a gente tem são os fundos de pensão, né? Então, assim, 99% do que a É gente uma tem. característica lá do BNP ou dos clientes de Fund of Funds? Não, característica nossa, Nossa, né? tá, tá. Então, a gente tinha a parte de private bank, né? Só que ela foi vendida, então a gente só ficou com hoje, vamos dizer, somos especialistas na parte qual a necessidade da área de fundo de fundos, é exatamente a questão do desenquadramento, né? Para muitas pessoas, "Ô, do que você está O falando?" que você está falando, É, João? por quê? Porque como se trata-se de fundo de pensão, né? Então é todo o dinheiro dos pensionistas, então vamos dizer, um mercado bem regularizado nessa questão. É. Então você já tem toda uma regulamentação própria, né, dos fundos de pensão, né, da própria entidade, e cada cliente tem sua particularidade. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu quero só, do que eu quero alocar, eu só quero 30% em renda variável. Então, dentro da alocação dele, ele quer especificar só isso de 30% de Tá. renda variável. João, mas o que é um fundo de pensão e por que essa questão do enquadramento é importante? Então, no nosso caso, né? Então, é a maioria dos nossos clientes. Então, como se trata de um fundo de pensão e o que fazem os fundos de pensão, né? Eles tratam exatamente da renda futura dos pensionistas Tá. da empresa X, da empresa Y, Aposentados, né? Futuros exatamente. aposentados, coisa do tipo. E, assim, isso, vamos dizer, pelo que a gente já viu que já aconteceu no passado, né? É E uma. às vezes nem estão no passado, né? Exato. É uma, vamos dizer,
administração bem regulada de tudo que você pode fazer ou você não pode fazer, né? Então, é tudo muito detalhado. Então, se você, além da legislação que você deve seguir, né, do que pode ser feito ou não, o próprio fundo de pensão, né, da empresa A ou da empresa B, tem os seus próprios detalhamentos, né? E por Tá? quê? Porque eles têm detalhamento? Porque existe todo o conselho. Então, quando você vai olhar a rentabilidade, né, quando você, vamos dizer, o nosso boletim, né, quando você vai Hum, ali passar toda a rentabilidade que eles explicam, né, para todos os pensionistas, os que vão de que são esse dinheiro, precisa seguir toda uma regra. Então, você cria regras, por exemplo, renda variável eu só quero X%, renda fixa eu quero X%, não quero que você faça criptoativos, não quero que você tenha exposição no exterior, então você faz todo esse detalhamento. E aí que vale bastante parte, essa questão que a gente faz da due diligence, para saber se os fundos que foram alocados, todos estão seguindo o que a diretriz, vamos dizer, mestra do fundo de pensão está precisando, né? Então, porque, por exemplo, às vezes você pode comprar um fundo, eu tenho um fundo de renda variável, aí você pega e descobre lá que tem criptoativo lá dentro. Então, isso por entra no isso, critério de governança também quando você exatamente, faz a due diligence, né? exatamente. Então, eu preciso saber o que a gente chama, né, esse fundo está ou não enquadrado para a aplicação de fundos de pensão, né? Então, por isso que a gente tem que fazer toda essa lição de casa para ter esse controle. E aí é exatamente uma também das questões que ajuda, né, o Fund of Funds, porque o fundo de pensão ele te passa essa responsabilidade. Isso agora é com você, você tem que cuidar dessas Pô, questões, agora o né? filho é seu, então o meu Exatamente. filho é seu agora, né? Então você tem toda essa questão que você precisa gerenciar, né? Então você só gerencia essa questão, vamos dizer, de legislação, e ao mesmo tempo você também fica monitorando todos os fundos que estão lá dentro, né? Então é uma questão que a gente faz diariamente, né, do que acontece com o fundo. A gente tem praticamente ligações mensais com os gestores, né? A gente recebe as cartas, a gente lê isso, vê se o que foi dado está seguindo. E aí eu acho que dentro da nossa equipe, vamos dizer, o que eu chamo de uma questão positiva, né? Então, do meu lado, né, toda a experiência que eu tenho de ter vivido lá fora, de trabalhar bastante tempo com derivativos, de conhecer, então, o detalhamento que a gente pode chegar em qualquer fundo é bastante profundo, né? Então, não existe praticamente nada que a gente não entenda. Eu tenho uma posição X, beleza, explica aí a posição X, porque Isso. eu já fiz isso alguma vez na vida, eu entendo muito bem. E do outro lado, a pessoa da nossa equipe é uma pessoa que veio da gestão de fundos de pensão, né? Então tem toda essa tecnologia que Hum, ajuda bastante nesse entendimento, né? De você bom, poder traduzir, acho que de uma maneira clara, né? Para o que a pessoa do outro lado. Acho que no mercado financeiro, trabalhando muito tempo, eu acho que como qualquer outra profissão, a gente acaba tendo uma linguagem muito própria, sim. né? E isso, às vezes, afasta as pessoas, né? Porque eu não estou entendendo absolutamente o que você está. Então, e isso aprendi, foi uma das lições que eu tive lá. Você falou. Não, eu tive uma das lições que eu tive lá em Nova York, que imagina eu explicar para um cara lá de fora o que que é o CDI, o que que é LFT, o que que é o dólar futuro, né? Assim, E aí ele falou assim, pô, os meus outros colegas, pô, mas os caras não entendem. Eu falo assim, cara, o problema é seu, não é o problema dele. Ele é o seu chefe, cara. É, Se você não der segurança para ele entender tudo que está acontecendo no Brasil, ele para de investir. sim. E aí teu emprego, É, ele é o dono do dinheiro, exatamente. né? Então, você que tem que chegar e traduzir CDI para lá, você que tem que traduzir isso para aquilo, você que tem que fazer toda essa tradução, você que tem que falar a linguagem dele, não ele falar a tua linguagem, né? Então, essas coisas que você vai, né? A questão também do cliente. Não adianta eu falar um monte de coisa enrolada para o cliente e ele falando, não estou entendendo absolutamente o que esse cara está falando. Você precisa, isso aqui caiu, isso aqui subiu, porque isso aconteceu. É o que a gente sempre fala, você como professor fala assim, quando é que você realmente entende do assunto? Quando você dá aula, quando você explica, É, quando você
é capaz da outra pessoa, realmente, eu entendi A isso que outra você pessoa falou. entender, né? Porque senão você está na tua cabeça numa gerenciamento próprio, né? Então, acho que por isso que eu falo essas experiências quando você está fora, é que são questões que ajudam bastante. Jonas, deixa eu te fazer uma pergunta. Ok, entendi que você tem todo um trabalho do diligência que é importantíssimo, né? Você primeiro escolhe uma tese de investimento e vai procurar os gestores que melhor podem entregar aquela tese de investimento para você. Uhum, E tem todo um trabalho para encontrar, né? E um trabalho que é grande, né? uhum. E o acompanhamento disso, como é que é feito no dia a dia? Porque é o enquadramento ali no dia a dia, e o gestor está. Se o gestor estiver levando um prejuízo daqui a lá, as pessoas erram, né? De repente, no meio do caminho, ele teve um problema de percurso aí. Como é que é o acompanhamento disso? Aliás, leva uma segunda pergunta: qual é o gatilho com a substituição de um gestor que foi escolhido também? É, então, isso que, assim, é a questão mais importante é você saber muito bem o posicionamento que esse gestor tem, né? Então, é entender bem o que que ele está fazendo, quais as posições, porque isso evita sustos, né? Então, eu sei que a posição que ele tem, eu acompanho o mercado todo dia e, e aí eu vejo, putz, eu sei que esse cara não vai tão bem com esse cenário que está, esse cara vai melhor. Então, tanto da parte ruim quanto da parte boa, ele tem mais ou menos seguir o que a gente tem, né? Por isso que a gente tem esse trabalho de estar constantemente checando, né, as posições. Não que eu vou lá no fundo, porque eu não entendo Tá. processo. Eu não vou lá e checo as posições todas do que está acontecendo, mas eu sei, esse cara está um pouco mais aplicado, esse cara está um pouco mais tomado. Também não quero entrar em jargões aqui, mas na posição de juros ele está assim, na posição de renda variável ele está dessa maneira. Então, eu sei mais ou menos de como ele deve se comportar nessa questão. Se vem uma coisa muito fora, eu não tenho nenhum problema. Eu ligo para ele e falo o que que aconteceu. Eu quero saber o O que que contato é houve. próximo. Exato, o contato é próximo e o interesse deles é uma questão. Essa também é uma vantagem, né, do Funnel Funds, porque a gente aloca um percentual considerável dentro do fundo, né? Você Então, tem mais ou menos tem quantos fundos? Assim, um fundo típico seu tem mais ou menos cerca de quantos fundos? Hoje a gente está com um total de alocação perto de 8 Tá. bi de reais. A gente tem mais ou menos quase 50 fundos, né, de questão. Obviamente, no patamar que a gente está hoje, a alocação é bem menor na parte de renda variável, né? Infelizmente, né? Não precisa nem dizer onde está a maior parte da alocação, está na renda Tá fixa. fixa. E aí numa segunda parte aí a parte de multimercado, né? Tá, Mas essa alocação, dependendo do fundo, pode ir de 50 a 100 milhões facilmente, tá. né? Então você tem tipicamente um fundo seu, você tem ali dentro o quê? 10, 20 fundos? Sim, Fundo seu você tem mais ou menos 5%. Deve ter aqueles limites, né? No mínimo tanto, no máximo tanto. Não dou um exato. cheque menor do que tanto, mas também não boto mais do que Isso. tanto. E aí tem até essa questão, muitas, por exemplo, quais diretrizes que o cliente me dá, né? No caso aqui de fundo de pensão. Ele chega e fala, eu só quero, por exemplo, 30% fundos da casa, né? Porque o que que ele quer? Eu não quero que você fique só utilizando, eu quero que você me Busca dê uma mercado. busca em mercado, me dê uma capilaridade nessa questão de fundos, né? E ele fala assim, eu não quero ter mais do que 5% em qualquer fundo, né? Então, são todos esses controles aí que você precisa fazer. Na questão que você colocou muito bem da performance, então, assim, se a gente vê uma coisa saindo muito da questão, primeira liga, né? E voltando ao assunto, né? Essa vantagem, porque o cara me atende, eu tenho 100 milhões lá, eu tenho 5, né? É diferente quando você não tem. Então, ele tem todo o interesse de explicar e aí a gente vai... é, 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 Tá, isso foi. A gente entendia que essa posição. O que aconteceu, por exemplo, que a gente viu com muita, vamos dizer, neutralidade, a questão da guerra, né? A gente sabia que o mercado estava massivamente aplicado, né? Todos, desde multimercado ao centro de renda fixa, e a gente viu, né, naquele fim de semana, logo depois, foi uma questão que fez com que até a renda fixa sofresse mais do que deveria, né? Porque as Porra. alocações
eram tão massivas, porque assim era praticamente um consensual do mercado que a gente ia ter uma queda de taxa ali de 300 a 350 pontos. Esse seria o caminho, né? Então estava todo mundo massivamente aplicado. E o que que a gente fez ali de monitoramento? Quem estava zerando antes, né? Então a gente viu quem já zerou, a gente já checava, esse saiu antes, esse saiu antes. Alguns ficaram com tempo, mas a gente viu que isso acabou sendo muito importante na questão de performance. Quem zerou rápido saiu, viu um outro desenho e teve essa questão. Então, são esse tipo das coisas que a gente acompanha e, obviamente, uma questão de performance em relação ao benchmark, em relação aos peers, né? Igual a Mas gente se faz. não bater também, não é assim, não bateu, não, dá um Não, tempinho, né? não, Então, senão, aí senão não você dá, né? enlouquece. Não. Não fica assim, né? Exato, é o que a gente tenta evitar, senão você vende na mínima e compra na máxima, né? Ó, tá vendo aí, gente, como é que é bom ficar toda hora trocando de ativo? Não, é óbvio, né? Por isso. E eu acho que aí você me dá uma sincera aula da questão comportamental, né? Quando você está num fundo e quando você está numa questão de funnel funds, você tira um pouco dessa ansiedade, dessa necessidade de, putz, agora eu preciso sair, agora você tem mais calma de ver o portfólio como um todo, né? Além da diversificação, que isso te ajuda na questão, você não deixa simplesmente em um ativo, em uma classe, uma questão, né? Te dá uma diversificação maior, né? Interessante. Isso te dá um equilíbrio e te tira esse que eu brinco, né? Você ficar com a espada no pescoço, né? Você vê por isso que a gente vê com mais tranquilidade, se a bolsa cai 5 mais 5 a gente sabe que tem outras coisas compensando, né? Você tem um equilíbrio dentro dessa diversificação e aí, em vez de você ser o momento de sair, a gente fala, putz, agora talvez seja o momento de entrar, né? Então você tem mais tranquilidade para ver esse tipo de movimento. Interessante que você faz a diversificação da diversificação, né? Exato, O fundo já é diversificado, você compra fundos também. Você compra exato. diversificação, diversificação. Por exemplo, diversificações que a gente faz muito comumente é colocar um fundo fundamentalista com sistemático do mesmo Olha, ativo, né? Porque a gente sabe que são duas explica só um cabeças. pouquinho só. Ah, O sistemático dos sistemática, fundamentais. assim, que a gente brinca, assim, não tem, vamos dizer, não tem a interação humana, né? É tudo Tá. feito cada vez mais, né? Então, você tem, existem N tipos de sistemático, mas vou dizer, a gente tem uns sistemáticos lá bastante puros, né? Que praticamente não existe, é tudo programado, né? Muito das teorias que você quiser, trade following, o que você achar que tem que assim são milhares e milhares de condições. Mas exatamente é assim, não existe a participação humana, existe a programação e ali fica o fundo, ele só faz ajustes ali com o passar do tempo que ele, vamos dizer, vão havendo aprendizado, né? E aí você tem o fundamentalista clássico, né, que é aquela realmente o gestor, é o PM falando com o economista, falando com outros gestores, né, tendo uma questão aí mais Tá. ampla. Mas o que a gente vê cada vez mais, né, assim, dificilmente hoje você tem um fundo que não tem algum pedaço de tecnologia dentro dele, até Ah, tá até crescendo mesmo. até para você poder dissecar os dados, né, assim, quantidade de dados que você tem, né, para você poder colocar isso de uma forma inteligível, rápida, né, acho que até a questão de agilidade para você ter as decisões vem muito em cima dessa questão. Tá certo. João, caminhando aqui para a última parte da nossa conversa, mercado. Vamos falar um pouquinho de mercado? Como é que você está vendo? Que, como você falou, vinha o mundo até dia 27 de fevereiro. Exato. É o Pois mundo. é mesmo. 27 de fevereiro para cá vem outro mundo. Como é É, que você está vendo esse negócio? é, é, A vida está é, difícil, hein? mas é isso que eu acho graça. Nunca teve fácil. Pelo menos a minha, não. Nunca teve fácil, porque exatamente a gente não sabe o que é o dia da manhã, né? O dia me perguntaram assim, qual que seria o teu desejo? Eu falei assim, eu queria receber hoje o jornal de amanhã. Também vou copiar essa. Falei, pô, é a melhor coisa, porque a gente está numa questão de decisão, mas bem colocado, você colocou muito bem, né? Então, a gente ali vinha, né? A gente teve um janeiro e fevereiro que parecia, nossa, esse realmente vai ser o 26 mais tranquilo, a gente vai ter
essa questão Mesmo com a eleição e tudo, parecia que Nossa, ia não, ser. eleição era assim. Ah, eu só vou pensar em eleição lá depois de julho, tal, vai ter Copa do Mundo, isso vai ter. Então ficou um negócio assim totalmente. Vamos aproveitar essa boa bonança aí que a gente está vendo e ter vamos dizer, tranquilidade aí nos investimentos e colocar mais risco, né? Então a gente, pô, teve aquela bolsa já em janeiro, né, com investimento cavalar que teve, né? Então, Putz. só sinal positivo, né? Então, juros cedendo, lá Pior que é fora verdade, cedendo, assim, só tinha sinal positivo, né? né? Então, lá fora cedendo, não tinha como. E até os nossos, vamos dizer, a clientela que é mais conservadora, né? Até, pô, dá para adicionar mais risco, tal. Então, assim, conversas extremamente positivas. Aí a gente teve essa questão completamente surpresa, né? E até, opa, e que até em defesa aí dos multimercados, porque a gente olhando ali 25, né? Quando a gente teve quando a gente teve ali em abril o Liberation Day, Tá. certo? E até eu brinco lá que foi o liberation dos hedge funds locais, né? Porque eles pegaram muito bem esse movimento, né? Eles pegaram a queda da bolsa lá fora, então eles trabalharam isso muito bem. Então, assim, quando você tem um evento, né, que você consegue mais ou menos direcionar ou posicionar, eles assim tiveram uma boa performance, né? E ali Mas também acertaram, né? não, Porque podiam ter pegaram, errado, né? mas eu acho que Acertaram. assim, é onde eu vejo a vantagem dos multimercados, né? Pegar os eventos, né, de forma boa. E dali, né, porque eles vinham ali no março, fevereiro, março, não tão bem, do abril para frente foi assim fantástico, né? Então, desde a parte da bolsa, né, e a gente entra até nos fundos long and short, né, que são fundos que você fica comprado e vendido e o benchmark é CDI, não é bolsa, né? Porque é outro Tá, é tá outro bom. bicho, né? Então, você compra e vende, o que você tem que olhar é o benchmark. Se a bolsa cai 10, para você, teoricamente, não deve acontecer nada. Se ela sobe 10 também, não acontece nada. Mas até os fundos outros, long bias, né? Foram até bem melhores que os fundos macro, né? No começo de 25, a gente viu um pouco dessa rotação, os fundos macros indo melhor, né? Até por uma questão aí mais de juros, e a questão da bolsa, ela foi muito particular nesse sentido, né? Porque Nesse isso janeiro último agora, você tá falando. não, esse janeiro, Tá. toda a alta que a Bolsa teve, porque a gente sabe, isso foi muito direcionado pelo estrangeiro, né? Então, Foi o que você falou, né? Injeção cavalar de recursos aqui dentro. isso, e aí você sabe que o estrangeiro, como ele funciona, imagina, eu me vendo lá, o estrangeiro, ele cuidando de 50 países, ele fala, quero Bolsa Brasil, você acha que ele vai escolher, eu quero o setor A, B, C? Ele fala, meu, qual que é o ETF lá do Brasil, IWZ? Vai lá e compra. Vai lá e compra. E aí a gente teve, né, essa descompressão entre o que a gente chama das maiores, das que a gente chama das blue chips, né, voltando Tá. no passado, e as outras ações não andando tanto, né? E a gente sabe que, em geral, as ações que têm mais potencial, mais crescimento, são as que a gente chama de menor É. capitalização. E realmente inverteu, né? Exatamente, inverteu. Então, por exemplo, muito desses que a gente fala, né, desses fundos que é long and short, que eles fazem uma parte do vendido deles. Aqui eu não quero entrar muita tecnicidade, mas eles fazem muita parte do vendido deles na parte do Bovespa contra essa, vamos dizer, uma cesta de ações. Isso acabou desequilibrando demais, né? Ou seja, Você viu? acabaram falando dos que não ganharam, não conseguiram surfar Exatamente, não onda. conseguiram surfar tanto bem. E os macros estavam indo melhor. Mas aí a gente teve, né, essa grande questão aí dos juros, né, que pegou bastante. Mas abril a gente já viu os fundos melhorando muito, né, principalmente na parte comprado em bolsa, diminuíram muito a exposição em renda fixa, né, diminuíram Tá. bastante, fizeram posições mais, vamos dizer, cirúrgicas ali no meio da curva, né, então procurando porções mais protegidas como um todo, mas a gente ainda via um ambiente mais positivo, né, em geral, que poderia melhorar, e aí a gente ficou
naquela questão, né, que a gente está até agora durante 3 meses, né? A guerra vai acabar, 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 e não acaba nunca, né? Não Então, acaba nem o e preço aí, do petróleo fica. exato. E aí todo mundo começa a achar que, será que é um Rússia-Ucrânia aqui, né? Então, e exatamente como você colocou muito bem, você fica dependente de um ativo só, você não precisa ver mais nada, você vê o petróleo, Sua vida tá fácil, tá? exato. Você vê, aí você vê só como ele se correlaciona ali com as demais, com os demais ativos. Mas dentro disso, acho que o que fica e a grande questão que a gente viu completamente mudar do que a gente via no início do ano para agora era, lembra, a gente estava num AI que era Isso. desinflacionário, né? A gente estava nessa questão do AI desinflacionário, a gente tinha Estados Unidos caindo juros, né, por uma questão de atividade, reduzindo. A gente tinha, lembra, se a gente pegar final de fevereiro, o WTI, né, o petróleo, ele fechou o ano abaixo de 60, estava ali nos 60 e pouco, né? E a gente teve uma completa mudança disso. Então, vamos dizer, um protagonista que estava bem deixado de lado, que era a inflação, virou o ator principal, né? Verdade, Não é? E verdade. o que a gente vê, se a gente fizer um retrospecto, aqui está parecendo o inverso do ano de 25, porque se você lembrar o ano de 25, e eu tenho boa memória disso, por quê? Porque a gente tinha bastante posição na parte de renda fixa, em geral, os fundos de renda fixa foram os que mais demoraram para ver a melhora da inflação no Brasil no ano de 25. Tá. Lembrar que a gente saiu ali tinha umas inflações ali por volta de 7 e a gente despencou isso durante o ano, chegando o quê? Praticamente a 4,5, Isso aí. né? Acabamos dentro da meta ainda, né? Exato. Dentro do limite ali, né? A gente acabou a 4,5. Esse ano foi exatamente o contrário. Então a gente saiu, lembra, eu tenho isso como base, a gente tinha mais ou menos a ideia como 3,5 e a gente já está mudando para 5. Então a gente está exatamente tendo todo o revés do que foi a melhora que a gente viu durante 25, né? E por tudo a gente viu o mercado como um todo melhorando, né? Aí a gente teve a questão do estrangeiro, né, que quis colocar dinheiro aqui porque era um safe haven, não tem a questão da guerra, não tem toda essa problemática. E a gente está vendo isso, conversando com os fundos, a Hum, gente está vendo bastante interesse do estrangeiro. A gente sabe que a gente teve uma retirada boa aí, né, nesses últimos meses da Bolsa, né, teve uma entrada cavalar, mas também chegou, acho que nesse mês de maio deve ter saído alguma coisa como uns 13 bi, se eu não tá. estou Então tá enganado. mais ou menos equilibrando. É, é muito em cima de que voltou o interesse pela questão de inteligência artificial e tudo isso, né? Então a gente estava vendo e os Estados Unidos voltou, né? A parte do dólar também, né? Que estava praticamente largado, voltou a ser interessante porque no final do dia acaba sendo a proteção que todo mundo busca, né? Que engraçado, em algum momento do ano, até agora, né? O dólar ele vem se depreciando, né? Então, porque a questão do fluxo ainda continua muito positiva, né? E a Fluxo gente, saindo, entrando aqui, né? o Saindo de fluxo lá. é a parte da parte comercial, mas e a gente está com carregamento estúpido, né? A gente está com que a gente tenha 5,20 de inflação esse ano, a gente está com 14,5. É, Haja juro real. aí de real. Então, isso realmente é um amortecedor gigantesco para a moeda, né? Mas, assim, a questão dessa inflação, porque a vida do Banco Central não está fácil, que ele bota esses juros nesse patamar, só que você tem um governo do outro lado estimulando a economia de forma, então você fica, a questão para mim mais é uma coisa quando você acelera o carro e breca, é o que você está fazendo, É, não sai do lugar, né? A gente está assim, né? e o motor queimando. Está queimando. É. Né? Pior que é mesmo. Então, essa questão, o que a gente começa a ficar preocupado, então, lembrar que a gente estava falando quase em 300 pontos, agora a gente está em 14,5 e talvez a gente tenha uma queda aí de 25. Você acha que essa queda não faz muita cosquinha, né? Mas assim, é o daqui para frente, né? Então mudou completamente aquele cenário, né, que a gente tinha muito mais positivo de uma questão, de crescimento, né,
e a gente fica nesse magneto chamado CDI, que trava, que absolutamente trava assim, a diversificação de investimento como um todo, né? Nossa. Porque você olha uma questão de risco, né? Então, você olha, acaba o CDI, acaba zero risco e acaba sendo É. de ótimo retorno. É interessante, veja, João, que até quando veio com alguns gestores aqui, a gente tem esse papo, né? De que assim, fazer gestão é um negócio meio ingrato, né? Porque você brigar com um cara que é o CDI, É, que não tem volatilidade nenhuma e tem um ganho real de pelo menos 5% mais ou menos. oh, muito mais até, né? Hoje em dia, então, Muito muito mais, né? mais. Você fica assim numa situação de, pô, para onde é que eu vou para É, competir com o CDI? Longo prazo, isso é difícil realmente, você falou lá, retomando o que você falou um tempinho atrás, é difícil você a renda variável andar. exato. Fica. Então, e aí por isso você tem. Por isso que às vezes você fala, então, pô, sai de renda variável. O problema é o seguinte, tá? Se eu sair de renda variável, eu não pego um janeiro e fevereiro. Né? E se você, isso é muito dado, né? Se você olhar, se você querer fazer market timing, né? Você exatamente, eu vou entrar aqui e vou sair aqui, né? Se você quiser fazer muito disso, assim, se você deixar, acho que 5 ou 10 pregões num ano, num prazo de 3 anos, a tua Tá. rentabilidade pode despencar, porque você não pega as puxadas, né? Por isso que chama-se renda variável, né? Você não pega as puxadas que o mercado dá. Então você pode ficar alocado na hora que você achava que era interessante, mas você não pegou as grandes. Imagina você desse ano, quanto a bolsa já está com a queda ficou em 8,70, se eu não estou errado, mas ela já teve bem mais do que isso, né? Sim, Então, se você não tá, se você não estava alocado, né? Porque achava, ainda não é o tempo, né? Aí vem o famoso FOMO, né? First, a vontade de você estar e aí é. você Fear of é, missing é, out, é, né? Eu não posso ficar fora disso, né? exato. E aí é quando você compra nas máximas, né? Você sai É. ali no Photoshop junto com o high of the year, né? Então essa questão. Por isso que a gente tem que fazer essa diversificação, mas obviamente alocando mais num, mais no outro, de acordo com e aí que exatamente vem a nossa questão de gestão, né? Tá. João, para terminar, tendência para o ano, o que que você acha? Do que Na matéria de economia, você acha que a taxa de juros vai cair? Você acha que a gente tem um ano da economia melhor? Não não tem economia mais forte? Porque o governo está botando dinheiro, que você então falou. essa O juro, a princípio, ia cair, mas já não sabe se muito se vai. é, Como você tá... Não está fácil navegar, hein? não do que a gente está, e a gente conversa lá bastante, né? Então a gente tem time de economista, e essa acaba também sendo uma vantagem que eu tenho, porque eu acabo falando com todas as mesas, né? Então converso com o pessoal de renda variável, a gente tem uma mesa de renda variável, a gente tem uma mesa de renda fixa, a gente tem uma mesa de crédito, e a gente discute bastante. E é até interessante, eu acho que é uma especificidade da área de Funnel Funds, a gente fica numa sala própria. Hum, E por que disso, né? Então, porque tudo que se eu estou dentro de uma asset, tem os gestores da minha asset. Só que eu falo com outros gestores. além do que está no teu aquário. Eu falo com outros gestores e isso fica e não sai da área, né? Então isso vamos dizer, é quase uma informação confidencial que eu tenho que fica ali dentro da nossa área, né? Por quê? Porque eu falo com demais gestores e eles falam, eu falo com você porque você me investe, mas tem que ter uma confidencialidade aqui da estratégia que eu estou fazendo, né? De como eu estou comportamentando, do que eu estou fazendo aqui em relação aos meus ativos, né? Então você precisa ter essa Olha, separação em relação vamos dizer, aos demais gestores, né? da Então, própria asset do da LP. própria asset. Tá. Mas se eu quero saber, eu invisto num fundo, eu quero saber o que está acontecendo. A gente estava até com uma inflação mais baixa, né, para esse ano. Até estava um dos mais baixos aí por volta de 4,80. A gente já deve subir isso para alguma coisa como 5,20. E a gente não vê assim, do que a gente está vendo de posicionamento, acho que vai ficar, obviamente, tudo. Assim, qual o maior barulho que você tem hoje dentro do mercado? É a guerra Sim. que a gente está passando agora.
se isso retroceder, se a gente realmente tiver alguma coisa, eu acho que os cenários mudam bastante, fica de uma forma mais positiva. O que gera problema, que a gente está vendo, é que quanto mais isso se estende, né? Então, lembra, a gente tinha, logo que saiu a guerra, 4 semanas. A gente já vai para 3 meses. O estrago que esse negócio faz, ele trava um monte de coisa. Então, quanto mais tempo você fica nessa questão, mais difícil fica para você destravar essa questão. Então, a gente imaginava, tá bom, se a guerra acaba em 4 semanas, obviamente o óleo não vai voltar para 60, mas ia voltar para alguma coisa perto de 80, alguma coisa nesse sentido. O que você está vendo cada vez mais? O óleo trabalhando ali agora numa faixa de 90 a 100, né? Por quê? Porque acho que até e aí a gente pensa, né? Por que todo mundo pensou que a guerra fosse demorar pouco tempo? Porque é benefício para quem essa guerra? Não Essa é é? uma Não pergunta é muito assim. boa. Para os Estados Unidos não é. Para o Irã está sendo dizimado, né? Assim, as condições econômicas, tudo está virando um negócio de louco. Então é uma questão que assim você vendo a questão era para todo mundo já querer um acordo muito É, mais cedo, né? Porque para o próprio Trump, assim, a gente vai ter os midterms aí, deve ser, é, vai ser difícil para ele, né? Então, questão de inflação, né? O americano já vem sentindo essa inflação desde ali do 2024, né? Quando o Fed falava que essa inflação é transitória, a gente viu que era zero de transitória, né? E ele está sendo, pô, a classe média americana está sendo bem prejudicada nessa questão, né? Questão de óleo, questão de comida, questão de tudo, é muito difícil. Então, a gente está começando a ficar preocupado porque a gente não está vendo um fim nessa questão, tá. né? E isso se e hoje você vê o que chama mais atenção são a curva de juros globalmente, né? Que Então voltou a subir. que voltou a subir, né? Então você tem a nossa implícita de longo prazo ali tá acima de 6. As NTNBs tudo lambendo perto de 8, né? Então fica cada vez assim mais difícil uma solução. Então a gente está assim não essa questão de guerra se prolongando, essa questão de inflação continua se prolongando e isso para o Brasil é muito ruim, né? Como do que a gente tinha que era muito positivo, né? Num meio de desinflacionário, isso para o Brasil era muito interessante, acaba sendo um problema, né? Então a grande questão, acho que vocês assim, quanto vai durar essa questão de inflação e ainda mais a gente tendo essa eleição e sabendo, aqui não estou entrando em mérito, mas a gente vê todos os programas trazendo que em vez da a gente dando crédito para todo mundo e esse crédito sendo usado para gerar mais crédito, né? Não era para solucionar o problema, mas você tá usando crédito para ganhar mais crédito, né? É, Então, é uma coisa que eu te dou um cartão de crédito, você pega, cria um outro e você paga o paga. teu cartão com outro e assim vai e vai levando a vida, né? Ano desafiador, né? É. Ano desafiador. João, acabou. Mas gostaria de ter a resposta. Eu soubesse. Não, tá difícil, tá difícil, tá difícil, não tá difícil. João, faltou alguma coisa na nossa conversa? Não, você que me disse, mas Não, eu faltou. tentei colocar o máximo aqui para pelo menos entenderem Não. uma primeira mão de verniz do que é o Fund of Funds, mas todas as respostas estão aqui, ó. Olha só, esse aqui é amigo, hein? Fazendo propaganda do nosso livro de fundo de investimento. E Tá a vendo? gente usa, a gente usa. Ó, por favor, usa. Olha, tá vendo? Até, usa, usa. Usa, usa. Tá certo, gente. João, super obrigado. A Prazer conversa o foi meu. ótima. Prazer mesmo, a conversa foi ótima. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça hoje com o João Puxou a Borges Filho, tá certo? Exatamente. Acertei. Isso aí, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.